O melhor som, com muito mais música e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Para participar é só ligar 3214-7796 ou 3214-7797. O rádio é ainda o melhor meio de comunicação e as emissoras em amplitude modulada AM têm muita audiência. A Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza fez uma pesquisa naquele populoso bairro de João Pessoa, concluindo que o rádio é o veículo que mais se ouve, em média 3 horas e 45 minutos por dia o pessoal está sintonizado no rádio. Você some a isso que as pessoas absorvem mais o que ouvem, as palavras, com mais facilidade do que veem a imagem. Portanto, o que eu digo aqui é melhor entendido pelas pessoas que estão escutando no rádio, porque é como se estivesse lendo esse texto. Portanto, o rádio tem o triplo da audiência da televisão, isso comprovado por pesquisa. Tá certo? Isso durante a manhã e o dobro durante a tarde. O rádio, portanto, é imbatível. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Boa tarde, amigas e amigos ouvintes. Na capital da Paraíba do Norte, o relógio marca 14 horas e 5 minutos pelo horário do Nordeste brasileiro. Meu nome é Fábio Mozart, às suas ordens, começando mais uma edição do programa Alô Comunidade. Esse programa é a realização da Sociedade Cultural Posse Nova República, Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares e coletivo de jornalistas Novos Rumos, e também do Ponto de Cultura Cantiga de Niná, da cidade de Itabaiana. Produção e apresentação Dalma Oliveira, Beto Palhano e esse que vos fala, Fábio Mozart. Na técnica de áudio Tabajara, nosso companheiro Maurício José. Aquele abraço! E transmitindo este programa as rádios comunitárias Diversidade do Jardim Veneza, Rádio Alquimista de Mussumago e Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael, aqui vizinho à Rádio Tabajara. Rádio Sintonia da Ilha do Bispo, Rádio Independente do Timbó. E também a Rádio Web Porto do Capim em tempo real, transmitindo este programa. A Rádio Porto do Capim é a primeira rádio web comunitária da Paraíba. Transmite o programa Rádio Acauã de Aparecida e Rádio Difusora Central da cidade de Gurinhém. Conosco também a Rádio Araçá da cidade de Mari e Rádio Umbu de Umbuzeiro, Rádio Casa Branca de Bahia, Rádio Comunitária Nordeste da cidade de Guarabira, Rádio Comunitária Verdes Mares, Difusora de Pilar, e também a Rádio Zumbi dos Palmares. E amanhã está no ar esta gravação do programa no blog da Rádio Zumbi, que é www.radiozumbijp.blogspot.com. E para você interagir conosco, o telefone é 3214-7796, 3214-7797.
Ainda retransmite esse programa o Serviço de Som CB de Comunicação da cidade de Caldas Brandão, com o nosso companheiro Sérgio Tiago. Portanto, hoje, 3 de janeiro de 2015, primeira edição do programa Alô Comunidade do ano. Um abraço a todos e vamos começar, que hoje é o dia do juizado de menores. Nem existe mais, não é, Sanderli? O juizado de menores não existe mais não, né? Não. Hoje tem, sei lá como é hoje. Hoje as crianças e adolescentes hoje são atendidas pelo Conselho Tutelar, não é isso? Isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, meu compadre Sanderli, boa tarde. Meu compadre, aproxime aí o microfone, que seu direito está garantido aqui de se expressar nesse microfone democrático da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, Rádio Porto do Capim, a primeira rádio web comunitária da Paraíba. E mais esse pool de emissora que eu já falei. É muita gente que está nos escutando agora, Sanderli. Eu calculo cerca de 8 mil pessoas nos escutam nesse momento, viu? Beleza. Boa tarde, diga de lá e seja bem-vindo. Boa tarde, Mozart, Fábio Mozart, boa tarde, doutora Cida, e boa tarde, ouvintes do Alô Comunidade. Hoje nós estamos com muita alegria. Temos aqui a doutora Cida, que enquanto gestora é uma ativista cultural também lá no município de São José dos Ramos, e depois estaremos falando aqui com o Fábio Mozart sobre a instalação da nossa Academia de Cordel do Vale do Paraíba. Pois é, nossa escalada de hoje, a gente está marcando essa conversa sobre cultura no interior da Paraíba com a Aparecida Amorim, que é a ex-prefeita de São José dos Ramos, que já está conosco aqui no estúdio da Rádio Tabajara da Paraíba M, tá certo? E eu quero logo pegar o boa tarde para a doutora Aparecida Amorim. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes dessa emissora Tabajara, que estava falando ainda há pouco. Já sou habituada a ouvi-la desde criança. A minha mãe também é uma assídua ouvinte da noite. Ela prefere a noite. Então, muito obrigado pelo convite e participar aqui com vocês desse programa de hoje. Muito bem, então, da primeira notícia aqui da pauta de notícias do universo de rádios comunitárias aqui no dia, o nosso companheiro, que eu quero mandar um alô especial pro meu compadre comunicador social Daniel Pereira, da Rádio Comunitária Voz Popular do bairro aqui São Rafael, que ele está lançando um livro chamado O Rádio e a Mudança Comunitária. É uma experiência, parece que foi uma tese de mestrado que o Daniel escreveu e está publicando, onde ele conta a história da Rádio Comunitária Voz Popular aqui da comunidade. O livro também mostra o surgimento da rádio no mundo, faz um histórico geral desse meio de comunicação, suas primeiras transmissões e o auge do rádio aqui no Brasil, e apresenta situações até vivenciadas por esse meio de comunicação na Paraíba através das emissoras comunitárias. A história da Rádio Comunitária Voz Popular de São Rafael é o foco, é o principal assunto dessa obra do comunicador social Daniel Pereira, que é militante do movimento de rádios comunitárias na Paraíba, um sujeito muito batalhador, para quem eu mando um alô especial. Rádio Comunitária, uma construção coletiva. Informando que o Ponto de Cultura Cantiga de Ninar, da cidade de Itabaiana, o ponto de cultura mais atuante da Paraíba, ele está lançando um jornal informativo aqui, o Jornal do Ponto, que foi agora em dezembro de 2014 que saiu esse número do Jornal do Ponto, trazendo a notícia de que o Ponto vai sediar a Academia de Cordel em Itabaiana. Esse assunto a gente vai conversar daqui a pouco com o poeta Sanderli. Também noticiando que o Ponto de Cultura Cantiga de Ninar vai promover 2 lançamentos literários no dia 24 de fevereiro, que é o livro de Tião Lucena, chamado A Guerra de Princesa, e o livro do meu compadre publicitário Efigênio Moura, que se chama Santana do Congo, um excelente romance, um lançamento do escritor Efigênio Moura, para quem a gente manda também um alô especial. Vai ser no dia 24 de fevereiro de 2015, esse lançamento em Itabaiana. E também a notícia que tem aqui qual é a outra notícia aqui? Ponto de Cultura. Sim, aqui tem um artigo do nosso estimado companheiro Lau Siqueira, que foi nomeado secretário de Cultura do Estado,
Ele escreve aqui um artigo no jornal do Ponto de Cultura Cantiga de Niná, fazendo uma análise das atividades, das ações do ponto. Chama-se Ponto de Cultura de Itabaiana e as ações transformadoras, pelo presidente, o ex-presidente da Funesc, Lau Siqueira, e atual secretário de Cultura. Quando são 14 horas e 13 minutos, meu nome é Fábio Mozart, às suas ordens. Vamos fazer aqui, meu compadre Sanderli, um ping-pong para ver se a gente racionaliza aqui. Vamos sim, com certeza. Para a gente fazer ver se a gente usa melhor o tempo aqui, que é curto, já é 1 hora aqui esse programa. Alô, comunidade. Então eu queria logo conversar com a doutora Aparecida, que eu vou chamar aqui de Cida Amorim. Cida Amorim, né? Nome artístico. Como é mais conhecida a doutora Cida, né? Então, doutora Cida Amorim, eu queria que a senhora fizesse uma breve apresentação de sua pessoa, onde nasceu, essa coisa toda, tá certo? Para o ouvinte ficar assim saber um pouco do seu perfil. Então, eu nasci no distrito de São José, que era pertencente ao município de Pilar. Hoje, o distrito de São José dos Ramos é um município e tem o nome de São José dos Ramos. Morei a minha vida inteira em João Pessoa, onde meu pai negociava e minha mãe veio morar. E aqui estudei, terminei medicina e sempre trabalhei nessa área. Comecei minha vida de médica em Itabaiana, com a inauguração da Mãe Pobre. E aí passei 4 anos em Itabaiana. Depois vim para João Pessoa, participei dos movimentos de controle, avaliação e auditoria do Ministério da Saúde. E por insistência e por convencimento de algumas pessoas do município de São José, me candidatei a prefeita daquele município, onde fui gestora de 2009 a 2012. Pois não, então, doutor poeta Sanderli, futuro advogado dos pobres, né, que está estudando Direito na Universidade Federal da Paraíba, e é formado em quê mesmo, Sanderli? Biblioteconomia. Ele é bibliotecário, e eu quero deixar você à vontade para perguntar o que você quiser a nossa convidada sobre cultura, que é o tema da entrevista. Mas antes eu queria que você me dissesse, meu culpado, como é que estão os preparativos justamente para a fundação e posse dos membros da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, na cidade de Itabaiana, dia 24 de janeiro. E também eu queria que você nos explicasse para que serve uma academia de poetas cordelistas. Olha, Fábio, no próximo dia 24 de janeiro nós estaremos inaugurando a Academia de Cordel do Vale do Paraíba. E chegamos por coincidência juntos com a doutora Cida, e ela estava falando sobre o evento do aboio, da manifestação do segmento do aboio, que é uma coisa extremamente importante. E ela lembrava que quando começou as primeiras mobilizações, ela se deparou com crianças aboiando, e isso é maravilhoso. Então, a que se destina a academia? A preservação e também a união dos cultores, dos cordelistas. Agora, você mesmo estava falando sobre a questão do cordel para Cida Amorim. Porque todo cordelista é poeta, mas nem todo poeta é cordelista. Essa é a grande verdade. A academia vai convergir os poetas cordelistas. Porém, é necessário dizer que não estamos para coibir, mas para promover a manifestação. Lá na nossa academia, que a doutora Cida aqui presente, a primeira cadeira é homenagem, é o patrão do Manuel Chudu, lá da sua cidade, né? Eu tenho a honra de ser, então, tomar assento na cadeira do Manuel Chudu, não é? O Sanderli. Então, a academia é para isto. E outra coisa, o cordel, que é riquíssimo, deve ser preservado. O Fábio Mozart e tantos outros têm feito esse trabalho. Eu, na minha humilde participação, tenho feito palestras nos colégios, fizemos no Pio X, fizemos em vários outros colégios aqui, mas a gente ressente. E por que, doutora Cida, Fábio Mozart, a cidade de Itabaiana? A cidade de Itabaiana sempre viveu esse clima cultural. A terra de Zé da Luz. A terra de Zé da Luz é uma terra que já teve até diário, jornal diário. A terra de Bill Salvino, do grande poeta de Bill Salvino.
Exatamente. E Sabiniano Maia que passou por lá e essa coisa toda. E eu acho interessante, se você ler, a propósito, até indico para os ouvintes que não leram ainda a obra de Moacir Japiaçu, Concerto para Amor e Desatino. Ele é ambientado na Revolução de 30, mas todo o cenário é Itabaiana. Qual é o nome dele? Moacir Japiaçu, paraibano. Muito bom, muito bom. Então, ele ambienta na Revolução de 30, mas traz como cenário, Fábio Mozart, Itabaiana, Recife, naturalmente, né, não poderia deixar de ser, e João Pessoa, que era Paraíba. E ele fala... É um romance ou é o... É um romance. Agora, histórico, né? Com base histórica. E aí fala essas Itabaiana e Pilar, que aqui estamos presentes. Itabaiana, de certa forma, e Pilar. Aí ele fala do jornalista inescrupuloso Simvaldeão, lá de Itabaiana. E a gente que cresceu... Como é o nome do sujeito? Simvaldeão, é o jornalista, né? E é interessante... É inescrupuloso, mas esse é um personagem de ficção, né? Personagem de ficção, mas traz à tona essa situação que nós, a doutora Cida, nós vivemos em Itabaiana, nos deparando com aquelas oficinas de tipografias, convivendo com tipógrafos, com jornalistas como Arnaud Costa, como Edilson Dias, como você próprio. Nabor Nunes de Oliveira. Nabor Nunes de Oliveira, e também... Por Pilar, ele fala de um filho do padre, entre aspas, o filho do padre, que era um cultor e se alimentava culturalmente de uma biblioteca de um senhor de engenho ali, do Vale do Paraíba, mas ao mesmo tempo era, como é que se diz, uma pessoa que ele era militar na época, então ele também torturava, quer dizer, ele fala, desnuda a alma do homem. Então, eu tenho a certeza absoluta que Itabaiana, com toda essa vivência, com todo esse clima cultural, merece ter a Academia do Cordel do Vale do Paraíba, que não é só de Itabaiana, vai ser a sede, mas é de toda a região, não é? Ok, pois não, agora eu queria falar, ele falou sobre o Festival de Aboio. Cida Amorim, você recebeu em 2011, na cidade de Itabaiana, pelo Ponto de Cultura Cantiga de Ninar, o prêmio Leonila Almeida da Sociedade Amigos da Rainha do Vale do Paraíba. Esse prêmio foi pela sua contribuição, quer dizer, à cultura regional, a sua dedicação. Você que foi prefeita de São José dos Ramos, você teve a iniciativa de criar um espaço cultural, incentivou a cultura, o teatro e tal. Criou, inclusive, esse festival de Aboio e outras iniciativas, né? Eu perguntaria, quando você assumiu a prefeitura de São José dos Ramos, como é que era a realidade cultural daquela pequena cidade do Vale do Paraíba, que fica ali pertinho de Itabaiana? Na época que eu assumi a prefeitura, nós não tínhamos esse movimento lá embasado, esse movimento com a sua presença efetiva. Então, através da professora Laura, que ela estava fazendo um mestrado sobre exatamente o aboio, nós tivemos essa contribuição, iniciada também por ela e com o nosso apoio, esse resgate ao aboio. E lá na nossa região, no nosso município, foi identificado um aboiador nato, puro, que era seu Zé Preto. Então, seu Zé Preto, ele foi considerado pela própria Universidade Federal da Paraíba aquela criatura pura e que nasceu para aquilo ali. Então, ele tinha todo um jeito na lida com o gado e, através dele, quase todos os filhos dele têm esse dom. Inclusive, isso despertou na nossa juventude, que fez um curso sobre curta-metragem, de fazer o primeiro curta-metragem feito por pessoas de São José dos Ramos, com a liderança de Roberto. Inclusive ganhou prêmios, né? Nacional. Vários prêmios nacional. Eu viajei com eles, fiz questão de ir com eles. A gente viajou pelo interior aqui da Paraíba e sobre exatamente o resgate do aboio. Eu estava, antes de vir para aqui, estava exatamente olhando lá no computador esse curta-metragem. Como é bonita a paisagem, aquele gado que atende aquele canto de um por um, sem agressão, com o maior carinho. E que maravilha aquela relação entre homem e animal. É verdade. Então, o seu Mário, que é quem abre esse curta-metragem, infelizmente ele já se foi, mas ele fala exatamente isso. Ele lida com o gado, lidava com o gado sem nenhum problema de agressão, e aquele gado
carinhosamente obedecia aquele canto dele. Era um canto puro, um canto que vinha de dentro de cada um. Então o seu Zé Preto, também infelizmente, um ano depois do início de todo esse movimento, ele faleceu, mas deixou toda uma herança. Vamos botar aqui um ouvinte no ar que ele está esperando? Pois não. Alô, companheiro, pode falar. Alô, ô Mozart e todos aí da mesa, eu quero... É o poeta Teotônio. Teotônio. Grande abraço, Teotônio. Sim. O popular seu Teo. Muito bem, eu quero expressar toda a minha alegria, a satisfação de ser o ouvinte assim de vocês. E às vezes toma parte também, aí na mesa, nunca faz uns dias que não vou por aí, mas eu quero cumprimentar a todos, parabenizar o programa a Tabajara e desejar a todos que me ouvem, e aos principalmente todos aí sob a direção dessa mesa de cultura, um ano de muitas realizações, de saúde para todos nós, e que seja um ano vitorioso na cultura. No cordel, eu fico muito alegre, muito satisfeito quando vejo falando sobre o cordel, e eu quero ligeiramente dar um depoimento. Eu moro aqui perto do Alto Esporte, e eu sempre, quando terminou, o presidente falou para eu conversar, dar uma palestra não, fazer uma palestra não, mas eu digo, eu não sou palestrante, eu posso conversar com essas crianças aí sobre alguma coisa de minha vida, porque 86 anos, 87 que eu tenho, eu já me dá o direito de pensar até que tem alguma coisa para passar para os mais novos. Isso é o que eu faço quando aproveito, que me chama, me convida para eu conversar com esse povo. Mas eu me impressionou, teve uma das minhas conversas com eles, garoto de 13 anos, eu falando sobre versos, sobre rima, sobre cordel, essas coisas. Então eu disse, vocês podem perguntar uma coisa. Pois não é que 2 garotos, aí disse, ô seu Theo, e o que é o cordel? Aí eu não sei que eu não sou poeta, não sou escritor, mas com a minha simplicidade, com o conhecimento, eu procurei explicar para ele o cordel, e outro aí disse, o que é que representa o cordel? Aí eu fui explicar para ele também, eu digo, olha, o cordelista foi para mim, foi na minha época de jovem, um homem que transmitia, que comunicava todos os fatos que existiam no Brasil e no mundo afora. Porque isso, o cordelista fazia na feira, anunciava a Revolução de 30 e Getúlio, todas essas coisas. Mas eu não vou alongar não, que tem gente que quer falar, claro. Vou deixar um abraço para todos vocês, com muito de felicidade. E se Deus quiser, sábado eu vou até aí que eu vou apresentar uma mensagem de Natal que todo ano eu escrevo, e não vou passar para você, Mozart. Mas talvez, eu acho que eu tenho seu e-mail que posso passar, mas sábado eu estou aí para o encontro e complementando vocês. Um abraço, que Deus abençoe a todos nós. Saudações ao meu companheiro, poeta Teotônio. Eu também quero mandar um alô especial para Ricardo Dias, da Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza. Alô especial também para nosso ouvinte Margarete Bandeira, que está nos escutando em Itabaiana, historiadora Margarete Bandeira, grande figura. De Pilar, a gente manda um alô para Evandro Teixeira e para Déia do Monte, que é uma agitadora cultural da cidade de Pilar. E Jandira Lucena, que é poeta, mora em Mangabeira City. Doutora Cida Amorim, eu quero voltar a conversar com Vossa Excelência. A senhora estava falando sobre como foi gratificante ter trabalhado com esse aspecto da cultura popular, do aboio e tal, né? Foi então, muito bom. Pois não. Eu queria que aquele povo de São José, quando a senhora fez aqueles movimentos, aquelas atividades, certo? O pessoal saía dos sítios, das fazendolas, para ver o boi de reis, ver a ciranda, o coco de roda e o poeta aboiador. Me diga, Cida Amorim, por que é que a senhora acha que é tão necessário o investimento em cultura, principalmente nas cidades pequenas do interior, tão sem nada, tão sem opção com o povo? Eu acho de uma importância assim fabulosa, porque nós brasileiros temos assim, parece que nós não temos uma identidade com a nossa etnia, com os nossos hábitos culturais. Nós, os brasileiros de uma forma geral, claro que tem exceções, ele vai muito pela onda. Então eles se metem. Agora a onda é fazer barulho, não importa com o que, é fazer barulho. Então aquelas brincadeiras, aquelas
atividades culturais que existiam antes, que hoje a gente vê lá em São José, existe um grupo de pessoas, a família Dias. A família Dias, eles têm rotineiramente um evento que eles fazem quase que mensalmente. Ele contrata cantadores de viola, faz uma roda e ali a noite vira naquele movimento. Uma coisa maravilhosa. Mas isso daí, a juventude acha que é uma coisa assim sem graça. E você vê a capacidade e a inteligência daquelas criaturas. Chega alguém dar um mote e dali ele faz toda uma cantoria que leva aquelas pessoas ao delírio. De tanta rapidez com que eles fazem aquilo. Então, brincadeira, durante os eventos do aboio, a gente resgatava a questão da missa do vaqueiro, a gente resgatava a procissão com Nossa Senhora Aparecida, que eles dizem que é a protetora, né, dos vaqueiros. E a gente resgatava... O teatro popular. O teatro popular, brincadeiras como argolinha, que a gente não tinha, corrida de jegue, a gente não tinha. Eu lembro que um grupo de lá montou minha peça, a peleja do Lampião com o capeta lá em São José. Exatamente, Ed era uma pessoa que trazia pra gente. E eu lembro que você estava na plateia lá. Aí eu vibro, ainda hoje eu vibro. Os pirralhos fazem, quando eu passo, eles levantam o braço e gritam, ai! Porque disse que era assim que eu fazia quando eles estavam se apresentando. Então eu acho que a gente tem muito o que resgatar. Muito, quando eu viajei outro dia e vi nos outros países como o pessoal valoriza os costumes, as práticas deles. E nós nos deixamos levar pela calça jeans, pelo rock e por outras coisas mais. A indústria de cultura de massa, né? Não traz subsídio. Eu estava assistindo essa semana aquele filme de Tim Maia, uma pessoa assim fabulosa, inteligência fabulosa, mas era irreverente, era meio... assim, avoado, mas na realidade era a inteligência daquele movimento naquela época dos anos 70, né? Mas ele ficou fora do processo pela forma como ele se colocava. Então, essa questão da cultura, eu acho que a gente tem que fomentar isso nas escolas. A gente tem que começar do pequenininho. O nosso Brasil, ele, para mudar, ele vai ter que trilhar o caminho da educação. E a educação tem que vir desde aí, desde a cultura. Aquela brincadeira que a gente fazia com carretel, que era de madeira, né? Que a gente serrava no meio e brincava de ossinho, era assim que a gente chamava. E ali a gente treinava tanta coisa, a habilidade manual, a inteligência, a visão, ali tudo você ia. Então não é só o cantar e o ouvir, é interpretar, é ver, é saber de onde buscar, é pesquisa, tem tudo isso que envolve a cultura. Doutora Cida, e a senhora também, na sua gestão, levou essas manifestações para pauta escolar, não foi? Com certeza. Na escola a gente tinha isso, e quando eu vejo criança pequenininha em cima de um carro de boi, como hoje eu estava revendo, ele dizendo assim, nas horas em que eu trabalho, essa criança devia ter na época uns 8 anos, por aí, nas horas em que eu trabalho, pegando lavagem para os porcos dos pais, e daí ele cantava, e daí ele aboiava. Ele viu a partir daí. Um outro que dizia na praça, um outro que era meio inibido, ele dizia, quando eu estou aqui, que eu começo a olhar a paisagem, me vem algum verso, eu escrevo para não esquecer, porque ele tinha vergonha de cantar. Já o outro disse, eu ouvi alguém dizer assim, vamos preservar isso daí me deu vontade de cantar. Então, agora, infelizmente, assim, esse movimento de incentivo, ele sofreu uma parada. Foi criada a associação lá dos aboiadores, existe em São José. Inclusive sob a presidência, não sei se hoje ainda é Laura, tem Lila, a gente tem mulheres aboiadoras em São José. Que lindo, né? Coisa que a gente não tem o hábito de ver. Parece que é a primeira mulher aboiadora da Paraíba, né? Eu acredito que sim, porque eu conheço Lila, né? E mesmo porque a função de vaqueiro era uma função mais para homem, né? Mais para homem. Não tem a mulher aboiadora. Ô Sanderli José da Silva, meu compadre Sanderli, poeta brasileiro. Os meus ouvintes, Roberto Bezerra, do Alto Mateus, Major Edmundo, que é o maestro, que é seu vizinho lá do Cristo Redentor, Major Edmundo. Da Polícia Militar, que é nosso ouvinte. Um abraço para Está nos escutando nesse momento. Certo. Tá certo? Eles pedem para você, se não fosse muito pedir, eu queria que o prezado declamasse um poema do veio satírico popular, como é de sua especialidade, ou um poema lírico também, que você é um poeta lírico de primeira grandeza, pode ser. Com muito prazer. Agora eu vou referenciar o poeta Severino Dias, que é pai da poetisa Luciana Soares, que é uma das
integrante da nossa academia, chamada Caneta e a Enxada. Mas antes, pegando o gancho aqui na doutora Cida, quer dizer, na sua expressão, eu creio que essas manifestações serão coroadas também com a vinda desse novo ministro, da Cultura, até porque foi um dos mobilizadores do ponto de cultura, não é isso? E também com a ascensão do Lau para a Secretaria de Cultura, eu creio que... porque lá é um cara que pensa muito e ele é um cara que interioriza, na interiorização, essa que é a verdade. Mas então, aproveitando, a gente não pode negar a Caneta e a Enxada do Severino Dias, poeta pernambucano, mas que passou muito tempo lá em Itabaiana. Essa caneta, doutor, que tanto o senhor despreza, só Deus sabe quanto pesa na mão do agricultor. Eu sei que para o senhor a enxada, a picareta, a foice e a marreta são objetos banais, mas para mim valem mais do que a sua caneta. A enxada faz regos fundos e os enche de estrumes, faz plantações de legumes por esses solos fecundos e delas são oriundos os grãos que o matuto traz. Nesse trabalho eficaz, a enxada faz tudo isso. Doutor, qual é o serviço que a sua caneta faz? O que ela faz eu explico, pinta miséria no mundo, assina cheque sem fundo beneficiando o rico e onde ela passa o bico desmerece os beneméritos e do pobre tira os méritos fazendo a maior ofensa. Para ele assina sentença, salário mínimo e inquéritos. Quando se trata das duas, eu sei que a caneta presta, mas numa mão desonesta só cuida de falcatruas. Com as safadezas suas é o símbolo da preguiça e pelas mãos da cobiça diversas vezes suborna e é daí que se torna a arma da injustiça. A enxada acaba a fome com o seu trabalho brabo. Suja o gume, suja o cabo, porém nunca suja o nome. Produz muito e não consome, seu dono é um cidadão que não gosta de ambição, com um pouco se conforma e ela nunca transforma o camponês no ladrão. Tem caneta tão ingrata que ao tocar no papel é como uma cascavel que com veneno mata. Para defender a gravata, a safadeza medonha, a tinta vira peçonha. Nessa serpente agressiva, se a enxada fosse viva, morreria de vergonha. A caneta é bonita e escreve boas obras, mas quando cai nas manobras da corrupção maldita, torna-se uma parasita, não vale um dente de alho e só procura agasalho entre os lençóis da preguiça para se ocultar da justiça e se esconder do trabalho. Nunca se usou a enxada como instrumento de fraude. Por isso Deus a aplaude e lhe faz abençoada, e o camponês camarada com seu trabalho honesto, até quando faz um gesto ao movimentar os músculos, mostra os 3 H's maiúsculos de homem honrado e honesto. De tudo que sai do chão, a terra é a mãe legítima, mas a enxada é a vítima para ser mãe de criação. Cria do milho ao feijão para pobres e burgueses, e eu dou viva 3 vezes. Viva a mãe da fartura, viva a agricultura, viva os heróis camponeses! Severino Dias. Aplausos para Severino Dias e para o poeta Sanderli, declamador. Muito bem, aqui é cultura pura, rapaz. Eu quero dizer também que eu estou recebendo aqui um recado aqui pela internet, doutora Cida. Meu compadre é de Iglesias Gonçalves, que é uma pessoa que lhe admira muito, viu? Ele já trabalhou com você nos projetos culturais lá de São José dos Ramos. E ele pergunta o seguinte: doutora Cida, você pensa em voltar à política e se voltasse, o que faria diferente de sua primeira gestão? Bom, Ed, e a todos os ouvintes, voltar à política, ainda ontem a gente conversando isso, e política é uma doença que quando entra é difícil de sair. Mas também é preciso ter muito bom senso e pensar bastante antes de voltar. Por quê? Porque o ambiente hoje, o ambiente político, o ambiente administrativo, ele é muito adverso. Um município pequeno, com menos de 50 mil habitantes, na realidade, hoje, na minha concepção, ele não deveria nem ser criado, porque ele é apenas mais um na Constituição, mas ele não tem condição de se desenvolver sozinho. A não ser que ele seja vizinho de um grande, que se torne um bairro, um braço daquele ali. A não ser, é difícil. A própria concepção das pessoas de saber o que é uma prefeitura, para que serve um prefeito, é outra coisa que a gente tem que buscar muito, ampliar o conhecimento do que é isso.
Porque o que é que acontece? Eles se tornam escravos, se tornam presas na mão de quem não tem bom escrúpulo, talvez, não sei, de achar que qualquer benefício que lhe chega é favor. E na realidade não é. O favor é quando você faz com seus recursos próprios, mas quando você faz com recurso público, é direito, é dever. Então não é favor. Mas a nossa população ainda, que dorme na ignorância, que é proposital, ela não é que a pessoa queira, ela é proposital. É interessante ter uma educação ruim, é educação ter a pessoa com a saúde carente, para que ela ache que qualquer benefício que ela possa receber a partir daí é um favor e a quem ela vai dever para o resto da vida. E não é isso, no meu entendimento, prefeitura. Eu passei esses 4 anos lá na São José dos Ramos. A minha meta era sempre educação, saúde, desenvolvimento humano e meio ambiente. Dizia sempre, vocês não vão entender e nem vão ter os frutos de imediato. É uma coisa que vai acontecer a longo prazo. Infelizmente houve essa interrupção e hoje eu vejo crianças... Mas no caso você deixa em aberto essa possibilidade de voltar a São José dos Ramos pleiteando novamente o cargo. Ou através de mim ou de alguém a quem eu possa indicar. Agora eu só indicarei uma pessoa se for uma pessoa que tenha também os meus propósitos, minha linha de pensamento. Muito bem. Senão eu não vou fazer isso. Agora eu quero conversar com o meu compadre Sanderli, que ele está tirando umas fotos aqui para o blog. Isso. Eu queria conversar o seguinte, Sanderli, que eu estava lendo outro dia um artigo numa revista cultural. E os caras estavam desmerecendo poesia de cordel, literatura de cordel, dizendo que era subliteratura, não sei o que tal, até de forma desmerecedora. Eu vou começar aqui, eu vou ler 2 estrofes aqui. Certo, eu quero certo. a sua permissão, a permissão da nossa entrevistada, quando são 14h39. Que eu e o meu compadre Sanderli, a gente escreveu um folheto chamado A Peleja de Sanderli com Fábio Mozart na feira de Itabaiana. Aí eu digo assim no começo: encontrei Sanderli por entre o povo declamando uns poemas pés quebrados, com poetas assim tão alquebrados, eu não me sinto bem nem me comovo. Seu cantar já não traz nada de novo, é um tolo, um nécio, um pateta. Sem razão, sem lógica e sem meta, eu garanto, daqui pro fim da feira, vou mostrar quem é mestre de primeira, vou rasgar seu diploma de poeta. Aí Sanderli respondeu: se insistir nessa forma de cantar, são contados seus dias de cultura. Vai morar numa cela velha escura pra saber um poeta respeitar. Canta ruim pra caramba, seu Mozart, palmilhando em frase abjeta. Já a minha do povo é predileta, persistindo essa verve fofoqueira. Eu garanto, daqui pro fim da feira, vou rasgar seu diploma de poeta. Pois é, e a gente está lançando esse folheto no dia 24 de janeiro, justamente na fundação da nossa Academia de Poetas do Vale do Paraíba. Mas eu queria perguntar pro poeta Sanderli, você usa a palavra, por exemplo, abjeta, e outras palavras que são palavras que não fazem parte do vocabulário do povo geralmente, e você está fazendo cordel assim de uma forma, digamos assim, mais intelectualizada. Me diga, a literatura de cordel, ela vem se elitizando, vem ficando mais erudita ao gosto dos intelectuais? Com certeza, eu acredito até que o cordel hoje é uma verdadeira escola. E é lamentável. Hoje não é só coisa de matuto. Isso. Apesar de que o sabor dessa coisa do matuto, quando eu lembro o meu pai declamando assim no final da tarde lá em Itabaiana, reuniu os filhos, né, para declamar os folhetos, e eu vi todo aquele espetáculo, e dos quais nós somos pesquisadores em Itabaiana, quando o poeta como Costa Leite, ele próprio fazendo as declamações do seu trabalho, isso é uma riqueza tremenda. Mas o cordel está na faculdade, está na academia, é motivo de dissertações, de teses, de doutorados. Na França, nas universidades. Exatamente, eu não sou, embora pertença à academia do Vale Paraíba de Cordel, eu não sou uma autoridade, mas o Braulio Tavares e o Braulio já dizia que se a poesia é uma igreja, o cordel é uma catedral, porque tem toda uma estrutura, não é? Eu acho que tem até um certo rigor que a gente deve abrandar, porque tem a questão rimática, a questão estrutura, né? Toda a estruturação,
E o cordel, me desculpe aí quem fala, mas eu acho que é porque não conhece cordel, porque também tem muita gente que diz que faz cordel e na verdade não faz. Cordel é uma coisa técnica, inclusive a academia vai estar trabalhando oficinas, Cida Morim, nos colégios. Como hoje a gente já fez no Pio Décimo, em outros colégios aqui, iremos fazer no Vale do Paraíba, porque é uma técnica, não é? Quer dizer, me perdoe, mas me perdoe a pessoa que emitiu esse parecer, eu fico, porém, com o parecer do Braulio, de que o cordel é uma catedral. O cordel é uma catedral e eu estou no arco aqui com outro poeta, meu compadre Dalmo Oliveira, diretamente do conjunto General Ernesto Geisel. Boa tarde, meu compadre Dalmo, produtor do programa Alô Comunidade. Boa tarde, Mozart, companheiro Sanderli e a doutora Cida Amorim, é isso? Amorim. Boa tarde para vocês aí do Alô Comunidade. Estamos acompanhando aqui a entrevista dupla, viu, Mozart? Direto do Geisel. Eu estou em casa ainda no recesso do Ano Novo e também, como você sabe, de atestado médico, né? E desejar aí um feliz Ano Novo para os nossos ouvintes, pessoal que acompanha o Alô Comunidade nas tardes do sábado aqui na Tabajara AM, e dizer que o 2015 promete aí a gente continuar com esse trabalho aí de comunicação comunitária e alternativa pelas ondas da única rádio pública aqui do estado da Paraíba, nossa centenária Tabajara, não é isso? Mozart, eu estou ligando também para dar uma notícia na área de democratização da comunicação, rapidinho aqui, em relação ao Uruguai. Uruguai que aprovou essa semana a sua lei de meios. Após 1 ano e meio de tramitação, o Legislativo uruguaio aprovou a lei que regulamenta a reforma no setor de telecomunicações do país, com 50 votos a favor e 25 contra, contando com o apoio dos parlamentares da governista Frente Ampla. A Câmara dos Representantes deu sanção definitiva à iniciativa, que será regulamentada pelo governo de Tabaré Vázquez, esse presidente que substituiu o José Mojica lá na presidência do Uruguai. A notícia está aqui no nosso contraponto desse final de semana e diz ainda que, ao declarar os serviços de comunicação como interesse público, a Lei de Meios Uruguaia, cujo nome oficial é Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual, regulamenta os setores de rádio, televisão, além de outros serviços de comunicação audiovisual, deixando de fora a internet e as redes sociais. Ô, meu compadre Dalmo, você acredita que a presidenta Dilma vai finalmente fazer a regulação da mídia no Brasil? Olha, eu acho que isso é um efeito cascata, viu, Mozart? Ela vem da Argentina, já passou pelo Uruguai, e me parece que o Chile também está regulamentando, o Canadá. Mas acontece que a correlação de força no Brasil é muito mais a favor da mídia, da grande mídia, né? Da grande mídia, mas eu acho que a sociedade brasileira já está atenta a essa discussão e talvez agora em 2015 haja uma pressão maior da população. A gente sabe que lá no Congresso a maioria tem interesses em manter tudo como está, né? Mas eu acho que a população em si, os consumidores de comunicação pública precisam se mobilizar para garantir esse direito. Então a gente está nessa perspectiva agora para 2015, vendo aí se o novo governo da Dilma se avança nessa questão, mesmo porque ela foi vítima durante a campanha eleitoral dos principais meios de comunicação, né?
que simplesmente criaram uma campanha para derrubá-la aí da presidência. E a gente fica de olho nessa movimentação, esperando que a presidenta e o Partido dos Trabalhadores, de modo geral, tomem uma providência também nessa área, esperando aí que o Bezoini, que é o novo ministro da Comunicação, que é petista, também tenha coragem de mexer nesse vespeiro, viu, Mozart? Meu compadre Dalmon Oliveira, muito obrigado pela participação, e amanhã eu levo o pendrive com a gravação do programa, tá certo? E eu acho que o Alô Comunidade tem esse dever também de estar no front pela democratização da comunicação no Brasil, não é isso? Com certeza. Uma boa tarde para vocês. São 14 horas e 48 minutos. Você escuta o programa Alô Comunidade, Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, parceria com 12 emissoras comunitárias da Paraíba e Rádio Tabajara da Paraíba AM. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. H 48, mandando um alô especial para minha comadre Dona Maria da Guia Candeia. Maria da Guia Candeia, que mora no Mangabeira 2, é ouvinte da Rádio Tabajara há meio século, tá certo? Junto com a mãe de Cida Murim, que é Dona Noêmia, que também faz 50 anos que escuta essa rádio, de manhã até de noite, até quando sai do ar. Aqui não sai do ar, então é 24 horas por dia. Cida Murim, você é médica que trabalha com criança, né? Pediatra. Eu perguntaria assim, a medicina, enquanto por força de sua complexidade e tal, do mistério, da própria vida, dessa coisa, ela esteve sempre na esfera dos deuses. A gente sempre viu o médico como uma pessoa especial, né? Uma pessoa mágica. Até nos dias de hoje, né? No interior, por exemplo, é comum as pessoas veem o médico como ser assim fantástico, na visão das pessoas humildes. Você conseguiu ser popular na sua terra, tá certo? Depois que voltou formado em medicina, foi trabalhar por lá. Você acha que sua condição de médica favoreceu essa popularidade? Ou você acha que tem um carisma assim natural, que faz com que as pessoas se aproximem de você, tá certo? Como seria essa simbiose medicina-política? Olha, talvez eu seja suspeita a falar sobre a questão do carisma de mim, mas isso é uma coisa muito de família. Minha mãe, meus irmãos, meu pai, tios, sempre nós fomos assim, pessoas... eu não sou muito de protocolos, de coisas muito snob, eu não sou. Eu gosto de gente, eu gosto do toque das pessoas, eu gosto do abraço, eu gosto do olho no olho. E eu estava até vendo ultimamente aqui nas redes sociais, falando assim, uma calçada cheia de cadeiras e de pessoas, o WhatsApp de antigamente. E eu hoje pensando, esse é que era o WhatsApp bom, você falava olhando, você não ficava aqui fingindo, é lindinha, é bonitinha, não. Você falava cara a cara. Feita ao vivo, né? Você falava cara a cara, então você era natural, você era verdadeiro. Então eu acho assim, a medicina também, ela, principalmente nas áreas menos favorecidas, ela ajuda muito. Porque as pessoas, como você falou, ela tem, muitas vezes, na pessoa do médico, alguém que lhe curou, que lhe diminuiu o sofrimento, que lhe viabilizou alguma coisa, que saiu de uma faixa incômoda, que seria a doença. Eu acho que isso ajuda bastante. Mas não é só isso não, porque tem médicos e médicos e médicos que tentam a carreira assim, política, ou talvez até de ter essa empatia com a população e não conseguem. E também tem aqueles médicos que não primam muito pela ética, não é, Cida? Infelizmente. Que tem médico que faz ligadura para as mulheres em troca de voto, não tem isso? Eu nem posso falar assim, porque aí eu tenho que provar alguma coisa em algum lugar. Mas é verdade, mas na realidade, é isso que eu estava falando. O nosso povo tem que acordar para sair dessa situação de estar sempre laqueadura, devendo né? Chama favor. Laqueadura, né? Aquele negócio? Laqueadura, né? O cara faz laqueadura, troca de voto. Eu conheço muito médico desse tipo. Então, a gente tem que colocar isso na cabeça das nossas crianças, dos nossos jovens, que não é favor, não é isso, pelo amor de Deus. E eu acho que a educação, quando eu escuto alguém dizer assim, mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro para a educação, isso me dá uma angústia, porque na realidade não é mais dinheiro que vai resolver, é mais controle. É mais saber
como está sendo aplicado e de que forma está sendo o resultado. Porque mais dinheiro na educação, como eu vejo, isso eu vejo. Acho que o Brasil precisa, Cida Amorim, de uma revolução ética. Com certeza. Sabe, eu estava conversando outro dia com um agente de saúde, não vou dizer de onde. Então ele disse, olha, eu faço o seguinte, eu fico em casa e eu mando as pessoas assinarem o cartão aqui e a minha produção, eu faço a produção sem sair de casa. Quer dizer, um agente de saúde. Mas eu acho o seguinte, que uma revolução ética é que a gente está precisando desse país. Exatamente. Antes de tudo. A gente precisa que as pessoas se apropriem do conhecimento. É como aquela história de dizer assim, a Constituição brasileira deveria ter só um artigo 1º e único. Todo brasileiro deve ter vergonha na cara. Revogue-se as disposições em contrário. Eu não sei se eu estou sendo ignorante nesse assunto, mas eu acho assim, quanto mais leis se criam, menos credibilidade existe. E mais se arruma jeito de burlar as leis. Exatamente. Então, quando eu falei aqui controle, é que você falou aí, o agente de saúde, ele vai lá, ele tem a obrigação de, no mínimo, ir uma vez na casa de cada cidadão. Então ele tem lá um papelzinho atrás da porta da criatura, às vezes você chega a estar 6 meses sem nenhuma assinatura. No dia que ele vai, ele assina todos os 6. E aí você chega... E depois ele sai falando dos políticos, que é tudo ladrão, tudo corrupto. Exatamente. Exatamente. A gente precisa aprender a escolher os políticos e a cobrar. Não é só escolher, é cobrar. Certo? Porque senão continua do mesmo jeito. Que adianta vir tanto dinheiro para a educação quando você vai e pega uma menina que terminou muito mal o 2º grau e aí você vai ser professor, vai alfabetizar, você vai formar. Eu dizia tanto, gente, vocês formam cidadãos. Vocês não aprendem, não ensinam só o beabá, não. Vocês estão formando pessoas, cidadãs, para o futuro. Então é a construção do nosso futuro que está na mão de vocês. Então tem que ser com critério, tem que ser verdadeiro. Não adianta você investir na merenda escolar, no transporte escolar e depois você começar a fazer feriados para que a economia seja feita e o prejuízo para o aluno que não assistiu a aula. Quando ele chega no Enem, quando ele chega numa etapa mais na frente, ele não passa. Quando são 14h54, você está ouvindo o programa Alô Comunidade, entrevistando hoje Cida Amorim, ex-prefeita de São José dos Ramos, e o meu compadre poeta Sanderli. O Ponto de Cultura Cantiga de Niná, através do seu cineclube Vladimir Carvalho, está programando todas as quartas-feiras de janeiro desse ano para a exibição dos curtas-metragens selecionados pelo edital da FUNESC, do projeto Curtas PB na Tela, onde foram selecionados 30 produções de realizadores nascidos no estado da Paraíba, entre documentários e obras de ficção. O Cineclube Vladimir Carvalho faz parte do circuito alternativo e independente de cinema na Paraíba, que receberá o material resultante do projeto. A finalidade da ação é permitir que o público conheça e tenha acesso ao material de audiovisual que é produzido na Paraíba. Meu compadre Sanderli, eu tenho aqui uma pergunta sobre literatura de cordel. Certo. Os grandes... Atenda esse telefone aí enquanto tu fica escutando minha pergunta, que hoje aqui eu estou sem o secretário falhou. Bota aí no gancho, pega outra. Você hoje é entrevistado e secretário-geral. Você tem aqui João Cabral de Melo Neto, por exemplo, Ariano Suassuna, né, grandes escritores paraibanos, e José Lins do Rego, Guimarães Rosa, o mineiro, que, digamos assim, foram muito influenciados pela literatura de cordel, que influenciou inclusive José Lins e tal. Eu pergunto, tem alguém no ar aí? Vamos botar no ar essa pessoa, não? Quer entrar no ar? Você quer entrar. Vamos botar logo o ouvinte? Vamos lá. Quem é? Alô, Brasil! Resolva, meu velho. Se o homem vai entrar no ar, não vai? Ah, não vai falar. Então, pois não. Enquanto você fala com o nosso ouvinte, eu quero dizer que no dia 25 de janeiro estão sendo esperados estudantes do projeto Rondon, em Itabaiana, viu? É o projeto Porta do Sol, cuja fase inicial teve a visita dos rondonistas nessa cidade para reconhecimento do território em novembro último. Em Itabaiana, as atividades de cultura serão desenvolvidas no Ponto de Cultura Cantiga de Niná e entre outros locais. Na viagem de reconhecimento, como diagnóstico inicial, foi destacada a carência no desenvolvimento humano, na educação, no saneamento básico, entre outras questões. Vou falar em saneamento básico. Ontem deu uma chuvinha na nossa cidade de Itabaiana, quase leva tudo, né? O pessoal saiu remando porque não tem saneamento básico na pobre da cidade de Itabaiana. Mas eu estava falando sobre cultura, sobre literatura de cordel, certo, e sobre
o cinema, por exemplo, tá certo? A música, Zé Ramalho é muito influenciado pela literatura de cordel. Pela literatura certo? do cordel. Enfim, como é que você vê a influência do cordel na arte paraibana, na pintura, na música, no cinema? Olha, a influência é muito grande, né? Porque isso é tão latente. Por exemplo, veja nós, embora escrevamos soneto, mas somos extremamente influenciados pelo cordel. Como no cinema, o Suassuna, e como na canção, o Zé Ramalho, o Moraes Moreira, e a Amelinha. E olha, porque é como dissemos há pouco, o cordel é uma escola, essa que é a verdade, é latente. E é uma explosão de cores, de cântico, porque quando o poeta escreve uma décima, uma septilha, uma sextilha, ele escreve para declamar ou para cantar. E o próprio poeta repentista. E tudo isso influencia. E com uma beleza muito grande, né? O cinema e a televisão e a música e tudo. A cultura nordestina é pulsante, é muito forte. Em qualquer região você vê acha que o cordel seria a base da cultura do Nordeste? Isso, com certeza. São 14h58. Nós vamos ter mais 5 minutos, não? Porque agora eu vou dar um presente para vocês. Eu trouxe um presente para vocês que é uma coisa que é um relíquia que eu tenho na minha coleção particular, muito rica, entendeu? Eu tenho uma cantoria de Manuel Chudu com Geraldo Almâncio, coisa mais linda do mundo. É um Brasil Caboclo, eles cantam Brasil Caboclo, que eu vou tocar um trecho aqui dessa gravação, que foi feita há muito tempo, uma cantoria de pé de parede entre Manuel Chudu e o cantador Geraldo Almâncio, que é um cantador também muito consagrado no Brasil. É verdade. Tá certo? Essa gravação só quem tem sou eu, viu, Sandelli? É da minha coleção de grandes encontros de poetas gigantes. Oh, beleza. A gravação foi feita em cassete, fita cassete, que a nova geração nem sabe o que é essa mídia, né? Tá certo? Não tem muita qualidade, mas eu vou contar aqui com o nosso companheiro, que é o controlista aqui, para ele dar vale o registro histórico dessa cantoria, tá certo? Vamos tocar um pouquinho o grande Manuel Chudu, que é da terra da doutora Cida, isso, com o Geraldo Amâncio. Dos grandes. MPPQ. Música popular paraibana de qualidade. Luzinete Gavino, agradeço o pagamento pra matar o sentimento de um poeta nordestino que canta desde menino com a viola na mão. E 27 anos são que ele vive igual um louco, cantando Brasil Caboclo de Mãe Preta e Pai João. Canta de caboclo de Mãe Preta e Pai João. Sem prelúdio de sonata, vou ver se entou o meu hino pra Luzinete Galdino, que reside aqui na Prata. Comecei a serenata, já comecei a canção. Não vou deixar meu baião e das cantigas faço um pouco nesse Brasil de caboclo de Mãe Preta e Pai João. Nesse Brasil de caboclo de Mãe Preta e Pai João. Casador, donzela, seja donzela ou casado, ou viuvinha coitada, tem que canta para ela, uma freira da capela que de joelho no chão canta bem de coração, que fica de pulmão louco, e eu canto é Brasil Caboclo de Mãe Preta e Pai João. Nesse Brasil de caboclo de Mãe Preta e Pai João. Aqui na Prata vejo no meu pensamento todas as rezas do convento. Não vejo uma serenata, mas tô vendo uma beata com um rosário na mão. Reza pra Frei Damião e Jesus falando um pouco nesse Brasil de caboclo de Mãe Preta e Pai João. Nesse Brasil de caboclo de Mãe Preta e Pai João. Raça lusitana descobriu nosso Brasil, tribo tinha mais de 1000, de uma fúria tirana. Depois a raça africana trouxe uma religião de catimbó de invenção, que deixava o mundo louco. Era o Brasil de caboclo de Mãe Preta e Pai João. Nesse Brasil de caboclo de Mãe Preta e Pai João. Vamos lembrar, senta
vez, entre os homens mais valentes, lembremos de Tiradentes, que foi um grande freguês. Joaquim Silvério dos Reis foi quem fez a traição. E ele não tinha razão, mas da pátria teve o troco nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Tempo que o senhor de engenho, muitos candidatos que compravam botamentos, maltratavam com um instinto ferrenhos, coitado com empenho, morriam pelo patrão. E dinheiro era compensação, uma senzala por troco, era o Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Meu Brasil, quando eu menino, que eu lembro do cangaceiro, esse homem pistoleiro, o primeiro Jesuíno, depois dele Antônio Silvino, e depois desse Lampião, que com seu rifle na mão, o Nordeste deu pra pouco. Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Meu amor rezava só e em uma pobre chupana feita de palha piscana, mas quando escutava a voz da tropa seguindo a voz, dobrava o joelho no chão e com a pequena oração ficava virado em toco. Era o Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Meu Brasil que não abusa, que tem muito repentista, tem um Lourival Batista, Jurandir Zé de Cazuza, que vive da Santa Musa, e pra escrever tem Cancão, tem Chudu que é campeão, que canta e não fica rouco. Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Brasil de caboclo, de mãe preta e pai Jair Danilo, Valda Nova, cantador de resistência nos capítulos da ciência, de semestre da prova, canta fundo da Cracova, do Poço do Cacimbão, de Davi, de Salamão, de Cantatu, de Achapô. O Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Esse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Meu Brasil que é de primeira, Nordeste que se aprecia, que viveu da poesia de Romano, do Teixeira, de Nasce, da Catingueira, que eu nem dou imitação, não imito nem a canção de um caboré de outro. Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Velho do Monteiro, quando pega na viola, canta da rosa corola, do perfume próprio cheiro, canta os bocas do oiteiro, toda a pedra do sertão, cantalando o algodão e a água que tem no corpo. O Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Nosso maior repentista, se quer pintar. Portanto, aplausos para Manuel Suduri e Geraldo Amâncio. Viva a cultura do povo paraibano. E com esse Brasil caboclo de Manuel Chudu, eu quero encerrar o programa, o primeiro programa de 2015, tá certo? Agradecendo a você que esteve conosco, tá? E o programa Alô Comunidade agradece a Cida Morim por você ter vindo para essa conversa. Fique à vontade para a sua mensagem de começo de ano, que você vai falar para os seus amigos e correligionários e para os nossos 8.000 ouvintes. Eu quero desejar a todos ouvintes, e especialmente ao meu povo de São José dos Ramos, que eu gosto, que eu amo, que eu me sinto bem estar entre eles, um 2015 pleno de saúde, de paz e de prosperidade. E muito, muito que as pessoas possam perceber no seu semelhante a sua própria imagem. Porque eu acredito que quando você enxerga no outro você mesmo, você só faz o que é bom e o que é do bem. Eu não acredito que exista alguém que queira alguma coisa ruim para si. Então eu acho que, como você disse que deveria existir apenas uma lei, é como nos mandamentos, os 10 mandamentos, que se resumem em um: amar a Deus sobre todas as coisas e ao semelhante como a ti mesmo. Então a mesma coisa seria a lei, é isso que eu desejo para todos. E quero te pedir um momentinho só para parabenizar a minha turma, que a gente está comemorando 40 anos de formados de medicina agora. Terminamos em 74 e conseguimos trazer pessoas de Brasil afora, que estavam fora, e que nos reunimos mensalmente, e a nossa festa foi agora semana passada. Então ainda dá tempo de a gente aplaudir. Como se fossem várias crianças que estão renascendo, revivendo emoções. E entre eles está Glorinha Gadelha, uma grande compositora,
que foi também esposa de Sivuca, e aqui eu abri esse livro que você me deu de presente, e é exatamente, de um lado é Sanderli, do outro lado é Sivuca. Então, Itabaiana é riquíssima, não só Itabaiana, aquela região inteira. Nós temos outras pessoas, como Sueli, que gosta de cantar, gosta de gravar disco, e das músicas, aquelas músicas que são bem regionais, que fala da professorinha, que fala da avó, que fala da terra. Isso é muito importante. Então, a todos os meus colegas, os parabéns por nós termos conseguido essa conquista de estarmos no trabalho da medicina há 40 anos. Obrigado. E o meu compadre Sanderli, grato pela presença. Você já está contratado para ser aqui o coadjuvante do programa. E vamos à luta, que no dia 24 de janeiro a gente está lá. Convidar os poetas, né? Todo mundo para a fundação da academia. Convidar a doutora Cida Amorim. Com certeza ela vai estar presente. Se Deus quiser. Então tá. Então, você e também... outra coisa, agradecer a todos, ouvinte, doutora Cida, essa pessoa que nós conhecemos e sabemos do amor à cultura e também da sua participação em mobilização. E lembrando, doutora Cida, a senhora que é de Pilar e nós de Itabaiana, Mozart de Timbaúba, mas o coração é todo itabaianense e tudo. Eu digo como é efervescente essa questão cultural, esse clima. Veja que hoje nós temos um conterrâneo seu, e que nós dizemos o nosso também, que é o Damião, né, presidente da Academia Paraibana de Letras e também da Casa de Cultura de José Américo, né? E também vai estar presente, viu, Fábio Mozart, a professora doutora Bernardina Freire, do Departamento de Ciência da Informação, ela que é presidente da Academia Feminina de Letras e Artes da Paraíba. Um abraço para ela e para todos. 14h08, a gente manda aqui um abraço especial para os ouvintes e até sábado com mais uma edição do Alô Comunidade. ZYI 689, Rádio Tabajara, Superintendência de Radiodifusão, transmitindo em 1110 kHz, com 10.000 watts de potência. Rádio Tabajara M. Neste período de pré-temporada, domingo, a Tabajara transmite mais um amistoso